Isso. Eu pedi licença para a Gilmara para a gente poder fazer esse primeiro momento aqui, uma reuniãozinha de colegiado mesmo, para depois passar para o trabalho efetivo desse plano territorial, para a gente aproveitar o momento, né? Não tem condição da gente fazer 2, 3 reuniões na semana. Então, vamos compilar, vamos ser rápidos aqui na nossa fala, com alguns assuntos importantes para a gente dar encaminhamento e depois a gente efetivamente iniciar o trabalho ali do plano regionalizado, tá? Para falar, então, que saiu o decreto do governo do estado, 630, que dá ali algumas balizas para os retornos de algumas atividades. A Rose já fez essa introdução, né? Tem ali datas colocadas no decreto para início das aulas, tem ali datas colocadas para início dos trabalhos coletivos, de transporte coletivo e de reuniões, abertura de cinemas, etc., né? Que vão aos poucos estar iniciando. Ontem eu tive numa reunião com a saúde, com a região aqui, e o que eles me colocaram que eles não estão preocupados no momento com o retorno das aulas, porque tem datas específicas ali colocadas no decreto e o retorno de aula é a partir de agosto, então eles não querem nem dimensionar essa questão antes dessas datas estipuladas ali no decreto do governo do estado. Deixaram muito claro que o lugar de criança e idoso é em casa, os médicos falando assim, né? Eles estão vendo o retorno de outras atividades da saúde, mas por enquanto não estão muito preocupados com a questão de retorno às aulas. E se colocaram à disposição, sim, de fazer uma conversa regional junto com a gente, no momento adequado, onde for realmente vista essa questão de retorno às aulas, né? Então, foi esse o posicionamento da saúde. Estavam todas as secretarias de saúde aqui da região na reunião, e eles querem realmente respeitar esses prazos do decreto e depois uma conversa para uma decisão, uma postura regional. Eles ficaram abertos a esse diálogo, tá? Só falando um pouquinho desse decreto, depois vocês podem até comentar mais alguma coisa, se for o caso. Com relação à Lei 173 de 2020, a gente vai tratar ela um pouquinho quando a gente for falar ali do decreto de atos de pessoal. O nosso jurídico está fazendo o atrilamento dessa legislação, nesse decreto que a gente vai ter aqui na nossa região, mas falar que consta desse decreto um repasse para os municípios em forma de Fundo Municipal de Participação dos Municípios, FPM, de um recurso até bom para utilizar em qualquer área. Então, está vindo esse recurso para os municípios, tem uma parte, 3 bilhões, dividido em todos os municípios, que é para a área da assistência social e da saúde, já está carimbado e vinculado, e tem daí uma outra parte, 20 milhões, que é para os municípios, cada município vai receber a sua própria parte, para ser utilizado, é um recurso livre, que ele pode utilizar em qualquer área, tá? Inclusive na educação, tá? Então, assim, para vocês saberem que esse programa de auxílio emergencial aí para a época de pandemia que o governo federal fez, trazendo junto isso na lei complementar 173 desses repasses. Eu preciso informar vocês, né, para que vocês saibam que existe essa possibilidade de utilização desse recurso para a educação também. O que mais? Deixa eu ver. Então, falando da Lei 173, do decreto do governo do estado, do trabalho intersetorial entre educação e saúde, né? O que eu trouxe da reunião da CIR ontem para vocês, que no momento oportuno a gente pode sim fazer uma fala e uma reunião junto com a saúde. E agora eu vou passar rapidinho para o nosso jurídico aqui da Ampla Norte, porque a gente vai alinhar com eles o trabalho de elaboração do decreto de atos de pessoal aqui da nossa região, tá? Eles vão falar um pouquinho sobre a metodologia que a gente vai trabalhar aqui na nossa região para a elaboração desse decreto. Passar ali para a doutora Kátia e para o doutor Anderson,
para que eles possam, né, explicar como a gente pensou, então, o trabalho para a elaboração desse decreto de forma regionalizada. Bom dia para vocês dois. Bom dia, Valéria. Bom dia, pessoal. Desculpa pelo atraso, a gente estava com um pouquinho de dificuldade para entrar no sistema aqui da reunião, mas no fim deu tudo certo. A Valéria pediu para que a gente explanasse para vocês como seria, então, essa metodologia, as etapas do trabalho, para a gente discutir aquela questão de atos de pessoal. A normativa viria por uma lei que antecedesse, nos casos dos municípios que fosse realmente necessário, e posteriormente o decreto, para que a gente tivesse aí ideias um pouquinho mais igualitárias, principalmente na nossa região, tendo em vista o que foi levantado por uma das secretárias, me desculpe, mas eu não me lembro especificamente quem, dizendo essa questão de professores que atuam no município de Canoinhas, por exemplo, Major Vieira, Papanduva, Monte Castelo, para que pelo menos as decisões fossem um pouquinho mais, digamos, iguais, né? Para que não houvesse tanta divergência e até muita polêmica sobre isso. Claro que tudo com respaldo legal, pelo menos assim que a gente espera, e por esse motivo a solicitação da Valéria para que o corpo jurídico participasse em discussão com vocês aí, técnicos da educação, né? Então, a intenção seria a gente conseguir fazer uma espécie de compatibilização do modelo de lei e decreto que a gente tem, que autoriza essas questões de ato de pessoal, com a lei atual que foi a complementar, né, que foi sancionada semana passada, salvo engano, e até lembrada pela Valéria, que é de número 173, que vocês devem ter ouvido falar, porque de certa forma isso causa impacto em contratações temporárias, elaboração de concursos, aumentos de salários de servidores, entre outras questões que a gente vai discutir oportunamente. Além disso, nós temos também, a gente não pode esquecer, porque até então esses prazos, essas questões estão válidas, é a nossa lei eleitoral. Em tese, no caso específico de atos de pessoal, 3 meses que antecede a eleição, ou seja, em outubro, não me lembro especificamente o dia, 4 de outubro, então nós teríamos até 4 de julho para ter essa suposta lei aprovada para os municípios que dela precisarem, para que seja feita essa alteração aí de pessoal, digamos, aumento, diminuir, questões de regência, como a gente tem discutido, e, consequentemente, o decreto. Então, a gente não tem, para aqueles municípios que não elaboraram, ou para os que elaboraram e querem, de uma certa forma, fazer com que seja padronizado na região, tanto tempo para fazer essa questão, né? Primeiro, aqueles que necessitarem de lei, a gente precisa de uma lei aprovada, num primeiro momento, até essa data. E o que nós temos é especulação que as eleições serão adiadas, mas não tem uma confirmação, né? Então, se não tem a confirmação, nós precisamos trabalhar de acordo com o que nós temos hoje. Então, o prazo para ter isso pronto é 4 de julho. Se é necessário enviar para a Câmara, tem que considerar o período de sancionamento aí, de tramitação do projeto, né? Então, nós temos um mês pela frente. Então, a minha proposta e a da Kátia seria a seguinte: mandar esse material que nós temos para vocês amanhã, com as compatibilizações necessárias. A gente já deu uma olhada, inclusive a Valéria encaminhou para nós um recente, acredito que tem um bom, ou até por todo, envolvimento da professora Gilmara, que é relativo à ANFRE, né, Valéria? Eu acho que é isso, né? Que você nos encaminhou. A gente faz essa compatibilização para ver se tem alguma adequação necessária com relação a 173 e a lei eleitoral. Passamos para você, desculpa, eu falei amanhã, mas seria até sexta, para que sexta-feira a Valéria, então, divulgue isso entre os técnicos, ou seja, vocês e até mesmo com ela. Feito isso, devolve para o jurídico, certo? A gente vê se teve a complementação, o que foi feito dessa regionalização, dessa padronização. Devolvendo para o jurídico, a gente reanalisa se o que foi colocado ou retirado pode ter discussões ou ilegalidades, né, muito delicadas ali, né?
Perfeito. Então, nós temos aí já 3 etapas. A primeira etapa é o material que nós passamos para você. Segunda etapa, a discussão que vocês, técnicos da educação, vão ter com a finalidade de tentar padronizar. Devolve para nós a terceira etapa. Devolvendo para nós, a gente reanalisa se tem alguma adequação ou alguma questão mais polêmica. Tendo, devolvemos para vocês e a gente pode propor uma reunião jurídico-educação. E a gente já tem aí a possibilidade de uma redação final, né? Agora, o que precisa ser estipulado é a data de discussão dessa segunda etapa. A primeira etapa, que é mandar o material para vocês, a gente faz isso no máximo até sexta. Agora, o que a Valéria vai precisar colocar para vocês é de quanto tempo vai ser necessário para vocês formalizarem essa questão aí entre vocês, que é essa padronização. Até chama atenção, foi uma fala da Valéria, que a gente sabe das dificuldades para que haja essa padronização, e a gente tem como exemplo a questão da regência, né? Tem posicionamentos firmes e contrários, que não se deve mexer em regência nesse momento, que deve se considerar a questão de sala de uma forma mais ampla, né? Como tem posicionamentos que defendem a tese que é possível, e como alguns prefeitos já aderiram a isso, então tem questionamentos nesse sentido. Mas o fato é que vai ser uma decisão em conjunto, para que tenha força, para que tenha essa padronização, e a gente vai aí superando fase por fase. Com relação à lei, é interessante que cada município discuta com o seu procurador a necessidade que seja enviada uma lei que antecede esse decreto que faça alteração em atos pessoal, tá certo? Porque, por exemplo, eu vou dar um caso particular de Major Vieira, que a gente tem uma participação mais efetiva. Major Vieira não tem uma lei que antecede, mas ela tem uma lei da educação que tem várias possibilidades, ou que tem elencado essas questões de reajuste. Então, nós já temos uma lei, antes mesmo de passar por essa crise, que prevê essa possibilidade desses reajustes aí, no que se trata de gratificação, banco de horas, entre outras questões. Falem com os procuradores, qualquer dúvida, eu e a Kátia ficamos à disposição, eu acredito que todos têm os nossos contatos, para a gente esclarecer isso aí e ter uma discussão com eles dessa necessidade de mandar essa lei para a Câmara ou não, tá certo? Acredito que no primeiro momento seja isso. Ressalto o nosso compromisso de, na sexta-feira, encaminhar esse material. Valéria, se você não se importar, a gente vai mandar para você, tá? E aí você combina aí com os nossos colegas de como vai ser reestruturado, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou já conversar aqui com o pessoal, a gente dá conta, eles vão entregar na sexta-feira e eu já encaminho na sexta mesmo para vocês. Vocês conseguem estudar isso até a próxima reunião, até a próxima quarta-feira, e daí o jurídico também pode participar aqui com a gente já encaminha as dúvidas ou as alterações, e a gente pode fechar com a educação e com o jurídico da Ampla Norte aqui na próxima reunião já esse decreto, depois da revisão de vocês e das considerações de vocês, daí a gente encaminha para eles e eles, na próxima reunião a gente pode já fazer esse debate, pode ser? Podem colocar ali no chat ou pode abrir o vídeo para a gente ver a resposta de vocês, gente. Vocês dão conta de fazer isso? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Pode? Para a gente poder também, porque assim, a gente sabe que, como essa questão de ato de pessoal, alguns municípios já fizeram por conta da importância disso, né? E de que isso já está batendo as portas, né, da gente. Acredito que a gente tem um pouquinho de pressa com relação a essa documentação. Então, beleza. Anderson, então a gente faz assim, vocês passam na sexta-feira mesmo eu já encaminho para o grupo e eles têm então até na quarta-feira para fazer esses ajustes ou propor alguma emenda nesse decreto, alguma alteração, e a gente traz para a próxima reunião, então já para discutir junto com vocês e já formatar a ideia das alterações e fazer esse debate mesmo, né, jurídico junto com vocês, e a gente entrega daí para vocês darem seguimento e conversarem com os jurídicos dos municípios, enfim, né, fazer as adequações necessárias que forem pertinentes. Pode ser?
Da nossa parte, bem tranquilo, Valéria. Eu já de antemão peço desculpas mais uma vez, mas como a gente havia falado com você, hoje a gente tem alguns compromissos, a gente não consegue participar da reunião até o final, Não tem mas problema. estamos à disposição, tá? Podem mandar o WhatsApp para aqueles que precisarem, os procuradores também, e a gente mantém esse compromisso de até sexta-feira mandar isso aí compatibilizado, se for realmente necessário, mas de uma olhada rápida, que eu e a Kátia já tivemos a oportunidade de ver, eu acredito que não se tenha necessidade disso. A nossa única preocupação do momento é que esse material, até a segunda determinação, seja concluído dos municípios que não têm, ou para todos que vão fazer essa compatibilização de forma padronizada, até dia 4 de julho, considerando os prazos da lei eleitoral, certo? 4 Então, de obrigado julho, pela né? oportunidade, boa sorte aí. Julho, É 4 de 4 julho, de né? julho. Ok, ok. Isso. Então a gente tem pressa mesmo. Tá Certo. certo. Obrigada, tá, gente? Não, tá Obrigada, certo. Kátia. Obrigado a Obrigada, vocês, Anderson. uma boa reunião aí, até a próxima, tá Até a bom? próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Então, muito bem. Eu vou passar, então, agora para a nossa querida Gilmara, para ela iniciar, então, o trabalho, porque aqui as pautas que eu tinha para tratar, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas acredito que a gente pode dar seguimento, tá? Quiserem falar alguma coisinha, pode colocar ali no chat, ali do lado, se eu me esqueci ou se vocês querem se pontuar de alguma forma. Ah, antes que eu me esqueça, a gente já está finalizando as conversações com a pessoa que vai prestar assessoria, com a empresa que vai prestar assessoria para a gente organizar aqui todo o trabalho com as plataformas do Google, tá? Só para avisar vocês que a gente já está encerrando esse processo aí de conversação. Muito provavelmente, possivelmente, também eu vou precisar de uma reunião com a empresa e com os municípios para a gente formatar e finalizar esse projeto aqui na Ampla Norte, tá? Já estamos em via de término aí de conversas, tá? Só para avisar vocês, dar um retorno de como que tá isso. Talvez semana que vem eu já tenha que chamar uma reunião específica aí com alguns profissionais, e eu gostaria já que vocês fossem olhando tanto da parte pedagógica quanto do TI. Vamos precisar um TI fera aí do município de vocês para trabalhar essa questão, tá bom? Passo para a Gilmara, então. Bom dia, pessoal. Eu só queria começar mostrando para vocês o presente que eu ganhei do município de Bombinhas, a Nossa Senhora das Professoras. Olha que bonitinha, gente. Oh, oh. Eu disse para elas, agora vai dar tudo certo. Eu estou com a Nossa Senhora das Professoras aqui. Precisava mostrar para vocês, né? Olha que bonitinha. Ai, eu achei ela tão bonitinha. Ela tem sandalinha de franciscana e tudo. Oh, bonitinha. Adorei o presente. Bom, agora vamos parar de palhaçada, né, gente? E vamos começar a trabalhar. Eu montei aqui algumas questões prévias para a gente ir alinhando e ir se organizando, tá? Então, eu não estou de host, não posso compartilhar minha tela. Né? Vamos ver, vamos ver. Bonitinha, netinha, eu também achei ela tão fofinha. Adorei o rostinho dela. Deu, já coloquei você de co-host. Deu, então vamos lá. Ah, agora deu. Então vamos lá. Onde é que eu estou aqui? Aqui. Bom, pessoal, então eu já fui colocando aqui o alinhamento, a metodologia que o jurídico combinou agora com vocês, só para depois a gente poder ter isso tudo num histórico, tá? E por falar em histórico, eu não sei se vocês vão querer também ter um drive para ir acompanhando, de vez em quando ir lá pegando material ou atualizando. Aí na região da Ampla Norte tem um menino que faz drive que é uma beleza. Então, se vocês quiserem fazer, eu podia falar com meu amigo Júnior para que a gente pudesse
fazer esse drive, tá? A gente quer sim. Queremos, né, Júnior? Se ajuda, né, Júnior, o que tu acha, Júnior, se Júnior? manifeste. Ajudo, claro que ajudo. Então, Bonitão, tá querido. bom. Então, depois eu passo para ele, porque eu sou amiguinha dele de Zap Zap, e daí a gente já vai tendo essa estrutura toda, tá? Já vou produzindo e escrevendo tudo que a gente for combinando para que a gente não perca nada, tá? Então, eu queria combinar com vocês primeiro esses princípios aqui, ver se vocês concordam com eles ou se a gente tem que acrescentar mais alguns, tá? Primeiro, atuar em colaboração com os procuradores jurídicos, os contadores e a Assembleia de Prefeitos da Associação de Municípios, porque a gente vai ter que ter isso tudo muito alinhado. Nós não decidiremos sozinhos aqui na educação quais são os grandes projetos, principalmente com a questão de atos de pessoal. Isso é algo que a gente precisa decidir no âmbito da Assembleia de Prefeitos. Então, depois do documento pronto, a gente vai precisar alinhar com eles. E aí eu não sei se para a apresentação do documento vocês vão sentir a necessidade de chamar os presidentes das câmaras de vereadores. Aqui na região da Anfre isso deu muito certo, tá? A gente chamou os presidentes de câmara para não dar lambança na hora disso ir para a Câmara, né? Quando teve que ter lei. Quando é decreto, não tem problema. Mas quando teve que vir a lei, por exemplo, para questão da hora do banco de horas, aí a gente chamou para não dar problema, tá? Mesmo assim, em um município deu um probleminha. Depois foi organizado, foi acertado, deu tudo certo, mas quase que travou o processo, tá? Segundo, atender às legislações, normativas e decretos em vigor para a educação básica no âmbito estadual e municipal. Então, agora, a gente já tem o parecer 5 do Conselho Nacional de Educação homologado. No entanto, o item 2.16, que trata da avaliação, não foi homologado pelo MEC e o Conselho Nacional de Educação vai ter um prazo para rever esse item, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar nessa perspectiva, tá? Outro ponto que eu considero importante, respeitar a autonomia e as especificidades de cada uma das redes de ensino que integram a Ampla Norte. Então, assim, a gente vai montar um plano territorial, mas cada território tem autonomia para dizer disso aqui eu vou aproveitar ou isso aqui não. Então, o que é que a Ampla Norte está oferecendo para a região? Uma possibilidade de trabalhar em parceria para que a gente alinhe processos e evite judicializações. Mas se o município quiser retirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, ele fica livre para fazer isso, afinal de contas, ele é autônomo. 100% dos municípios da região da Ampla Norte têm sistema próprio de ensino, portanto, são autônomos, né? Próximo item importante, atender aos planejamentos e orientações dos departamentos pedagógicos das secretarias de educação. Esse item a gente precisa trabalhar com bastante cuidado, porque se uma região, se um município já fez um encaminhamento, a gente tem que considerar para que não caia em descrédito o trabalho dessa secretaria. A gente não pode agora aqui dizer assim, o que vocês fizeram está errado. Não podemos. Então, a gente vai ter que deixar as coisas às claras e produzir um texto que considere com muito respeito o trabalho que já foi feito. Tá? Então, qual vai ser a nossa linha diretiva essencial? Primeiro, ninguém fez nada errado. Todo mundo tentou acertar. Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com isso para que a gente garanta que o trabalho de ninguém seja agora desqualificado. Isso é muito sério, né? E o último ponto que eu coloquei aqui, atuar em parceria com os conselhos municipais de educação.
né? A maioria dos municípios já tem regulamento para as atividades pedagógicas não presenciais. O que a gente vai precisar deixar claro é: o que nós estamos trabalhando aqui não é para agora, é para o que vem depois, para a reorganização dos calendários, até para não causar nenhum tipo de estranhamento com os nossos conselheiros municipais de educação. Então, agora eu abro para ver se vocês concordam com esses princípios ou se vocês acham que faltou algum. Hello? Oi? Faltou algum ou bonitões do Planalto Norte? Hoje está todo mundo, parece que estão meio dormindo, né? Ô, gente, vamos acordar. Dá a impressão que o povo está escrevendo, vocês não precisam escrever, porque tendo Drive, vocês vão ter acesso, tá? Daí vocês podem escrever, podem baixar, podem fazer o que vocês quiserem, tá? Enquanto estiver no Drive, é material de todo mundo. Daí o Júnior põe lá, né, que todo mundo pode mexer, né, Júnior? E aquelas coisas que ele sabe fazer, eu não sei fazer. Viu? Mas eu acho importante assim, pactuar bem isso. Se algum município, porque é a pactuação de trabalho, né, gente? Se algum município acha que tem que acrescentar alguma coisa ali nessa pactuação de trabalho, né? Ou deve, ou não é bem isso, precisa ser diferente do que foi exposto, pode se manifestar, gente. Acho que agora é o momento do alinhamento do trabalho que vai nortear a gente até o final aí desse planejamento. Valéria, eu acho que talvez a gente faça mais ou menos na mesma proposta que o Anderson fez do documento lá do Atos de Pessoal, sei lá que eles estavam falando agora há pouco. A gente tenha pelo menos um dia ou dois para discutir com o pessoal da secretaria, se quem sabe a gente tem mais alguma consideração a colocar. Acho que era importante a gente conversar entre nós aqui também. Eu vou colocar aqui, ó. Coloquei assim, ó, validar os princípios com as equipes técnico-pedagógicas das secretarias de educação da região da Ampla Norte. Eu acho que é bem importante mesmo, porque daí talvez um outro olhar, né, ou num outro momento possa qualificar esse trabalho. Só peço a vocês que quando vocês forem acrescentar as coisas lá no Drive, vocês usem uma cor diferente, para chamar a atenção de todo mundo, saber que alguém fez um acréscimo, né? Senão é capaz da gente passar batido e não observar as inclusões que o grupo fez, tá? Então usem sempre uma cor diferente. Ou então mexe lá no Drive, coloca um recadinho no grupo do colegiado, né? Olha, fiz alterações lá na página tal, só para a gente saber, tá? Bom, a gente vai continuar aqui então. E depois, se o pessoal tiver outra ideia aqui para os nossos princípios, a gente volta lá, tá? Outra coisa importante para a gente começar a trabalhar, gente, como é que vocês sugerem que a gente trabalhe? Que a gente trate cada etapa dessa em uma reunião separada ou que a gente junte por nível? Hoje nós vamos discutir educação infantil. Hoje nós vamos discutir o ensino fundamental. O que é que vocês acham? Então, primeiro eu gostaria que vocês olhassem todos esses e ver se algum aqui não se refere à região da Ampla Norte, e daí não valeria a pena discutir, ou se está faltando algum. Então, eu vou ler aqui só para a gente ver. Educação infantil, creche. Ah, aqui ficou feinho, ó, vou botar para ficar igual. Educação infantil, creche, educação infantil pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais, alfabetização, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais,
educação especial, educação de jovens e adultos e educação complementar. O que vocês acham? Faltou algum? Algum não precisaria estar aqui ou poderia ser trabalhado junto? Como é que vocês acham que a gente pode organizar isso aqui? Eu acredito que por etapas, Gilmara, porque cada etapa aí a gente pode tratar diferente, né? Por exemplo, nós não podemos considerar a educação infantil da mesma maneira que nós consideramos os anos finais ali. Eu concordo contigo em número, gênero e grau. Vamos ver o que os demais colegas falam. Oi! Vocês podem abrir o microfone, tá, gente? De se manifestar. Ou ir colocando ali no chat, né? Só para a gente adiantar. Acho que já tem bastante gente colocando coisa lá no chat, mas é que daqui agora eu não consigo ver. Se a Valéria puder acompanhar aí. Porque assim, né, gente? Por exemplo, não dá para a gente tratar a creche do mesmo jeito que a gente trata a pré-escola. Até porque o parecer 5, ele traz questões para a pré-escola que até não atendem nenhuma outra etapa, é só da pré-escola. Tá. Como a gente vai... Papanduva e Major estão falando também que tem que ser separado. Tá certo. Mais alguém? Deixa eu ver. Itaiópolis também pode ser separado. Também concordo que seja separado, Gilmar e Valéria, porque é importante a gente estudar cada etapa, né, separadamente, para saber bem certinho como que a gente vai fazer, né, para não dar problema depois, né. Ótimo. Outra coisa, gente, tem alguma etapa que faltou ou que ninguém tem? Por exemplo, quem é que tem EJA próprio, que não é em parceria com o Estado? Eu acho que é Canoinhas, Mafra, né? Nós não temos EJA. Porque daí, quando a gente chegar a discutir a EJA, a gente poderia reunir só os municípios que têm a EJA, né? Uhum. Isso, acho que sim. Tá, então eu vou deixar a EJA, porque eu acho que alguns têm, né? Educação especial todo mundo tem. E a educação complementar. São aquelas atividades de contraturno. Eu acho que a maioria tem, né, gente? Pouca gente que não tem, né? É, tem bastante que tem, ó. Papanduva, Eriniópolis. É. Tá, então, não deixa assim. Eu vou deixar, então. Então, vai ficar tudo aqui e eu vou fazer a observação de que... já deixa eu colocar aqui, senão eu posso esquecer. Para níveis ou etapas nas quais nem todos os... Depois eu arrumo a redação. Nem todas as redes têm. Faremos reuniões somente com os que têm. Aí, assim, ficou feio, mas depois eu entendo para botar bonitinho lá, tá? Então, o que isso quer dizer? Que no documento final do nosso plano, vai ter ações que às vezes não contemplam a todos, mas como é um plano territorial, vai estar no mesmo documento, tá? Ok. Ah, outra coisa, né, gente? Aqui a gente também vai ter que discutir ações para integral e parcial, né? Para integral e parcial. Porque, por exemplo, se for um programa, tipo, se alguém ainda tiver o novo Mais Educação, até por conta de economia, talvez fosse interessante
retirar do restante do calendário de 2020. Né? Se alguém tem atividade em tempo integral, aí é diferente, né? Uma escola integral, alguma coisa, daí a discussão tem que ser outra. Por exemplo, creche integral. Então, tudo isso a gente vai ter que discutir dentro do nosso plano, tá? Então, depois eu arrumo ali bonitinho para ficar lá no Drive, que aqui é só para eu não perder as ideias. Bom, então, os dois alinhamentos principais, que eram os princípios e as etapas que a gente vai trabalhar e como vai trabalhar, nós já decidimos. Agora, eu queria começar, para aproveitar esse primeiro dia, a gente discutindo creches. Tanto os desafios como as possibilidades, tá? Então, o que eu gostaria de encaminhar neste momento é que o nosso discurso sobre desafios de creche não é sobre como atender agora, é sobre como atenderemos quando eles voltarem. Eu gostaria que agora vocês tivessem a palavra e dissessem, vocês não precisam fundamentar, mas em uma frase, qual vai ser o maior desafio para organizar a creche? Por exemplo, vocês vão me dizer assim, Gilmara, o maior desafio vai ser profissionais em grupo de risco. Não, Gilmara, o maior desafio vai ser quantidade de crianças por adulto. Eu acredito que, Gilmar, eu acredito que um também é os critérios para essa organização, os critérios de quais crianças nós vamos atender, que critérios nós vamos utilizar para que não haja exclusão, para que a gente não crie problemas com a sociedade. Eu acho que os critérios na organização para que crianças nós vamos privilegiar nesse momento, porque a gente entende que vai ter que haver um revezamento nesse atendimento. Que critérios a gente vai utilizar? Perfeito. Pode ir falando que eu vou organizando assim para a gente não perder nenhuma fala, tá, gente? Então, um grande desafio são os critérios para organizar os grupos de criança na reorganização... meu Deus do céu, como isso ficou feio. Para reorganizar os grupos de crianças a ser atendidos pelas creches. A possibilidade que ela já apresentou, rodízio de atendimento, aqui na Anfre também, isso ficou bem claro, não vai ter como, vai ter que ter rodízio para poder atender mais gente. Papanduva está falando ali, ó, quantidade de alunos por profissional. Ok. O que mais? Só isso de desafio tem na creche? Infraestrutura a questão ali dos cuidados, a gente tem que ter estrutura para os cuidados ali. Para contato, né, Tinha? Como é que a gente vai evitar o contato entre eles, essa questão sanitária, né? É isso? Isso, e a questão de materiais também, né, para tomar cuidado com essa questão da segurança e de higiene e tudo. Sim, sim. Vocês estão vendo que eu estou escrevendo, gente? Dá para ver, né? Sim, sim. Oi, Mara, você tem que descobrir onde é que compra um robozinho daquele que tem lá na China para nós colocar na frente das nossas unidades. Sabe aquele robozinho lá que você apresentou para nós? Tão bonitinho, né? Tão bonitinho.
Sabe que quando eu fui na China, eu vi um monte daqueles, é tão comum para eles, aqueles bichinhos. Ah, eu acho chique ter uma amiga que já foi na China. Meu Deus, antes da pandemia, né? Ai, aquele povo bota a gente no chinelo, meu Deus. Parece que vocês estão esquecendo aqui uma coisa muito séria. Vou colocar aqui e vão ver se vocês concordam. Profissionais em grupo de risco, sim. Sim, estava pensando neles. Porque, por exemplo, gente, a gente vai ter que ter um procedimento padrão para identificar os grupos de risco. E uma das coisas que a gente estava discutindo aqui com o nosso grupo nós teremos grupos de risco que serão permanentes e grupos de risco que serão rotativos, assim, não sei, a palavra não deve ser rotativo, mas, por exemplo, o que é um grupo de risco permanente? É aquele que tem idade e tem comorbidade. O que é um grupo de risco rotativo? É aquele que foi testado positivo ou aquele que é suspeito de Covid e vai ter que ficar afastado algum tempo. Viu? Aí vocês me digam o seguinte, e se eu tenho alguém no grupo de risco que é um contrato temporário? Eu vou poder continuar pagando essa pessoa até o final? Se eu não vou poder trabalhar com ele? É duro para quem faz gestão, mas a gente vai ter que pensar nisso, gente. Ô, Gilmara, aconteceu isso agora na assistência social. Não tem um município que tem que entregar 300 cestas básicas e, do nada, 5 pessoas positivaram, 5 profissionais positivaram. E daí, o que faz? Não tem protocolo de segurança para saber o que acontece nesses momentos. E aconteceu. E daí, como que se trabalha? Do nada, tu tira 5, 10 profissionais do teu setor de trabalho e como é que você trabalha com essas questões, né? Aconteceu agora na assistência social, assim, a gente está enfrentando um tumulto aqui. Isso é muito sério. Teoricamente, a pessoa que já teve, positivou, já teve o Covid, teoricamente, né, porque é tudo muito incerto, ela não teria de novo. Então, o ideal... Mas se ela estiver em estado de contágio ainda, ela tem que se afastar por pelo menos 15 dias. Mas pensando lá na nossa questão de profissionais, né, nesse caso, o ideal era que cada município tivesse condições financeiras para fazer testagem. Uhum. Porque depois que você, se é como dizem, né, porque é tudo muito incerto, ou se a pessoa já teve ali, já desenvolveu anticorpos, já testou, até no teste rápido ali é possível de identificar, ela já não teria risco, né? Entende-se assim. Sim, só que veja, ó, da onde que vem esse recurso para testagem? Pois é isso que eu estou dizendo. A educação acho que não tem como pagar a testagem, é a saúde não está tendo recurso para fazer esses testes não, sabe? Então, uma coisa amarra a outra, mas o ideal seria que, né, dentro das condições, a gente procurasse, ao menos quem é considerado grupo de risco, ao menos alguém fizesse uma seleção, né, Valéria e Gilmara, se dedicasse ali a esses profissionais em grupo de risco para fazer a testagem, tivesse prioridade para eles. É uma ideia, né? Sim. Ok. Gente, até agora, os nossos desafios são na ordem da gestão administrativa. Nós temos algum desafio de gestão pedagógica? Eu já volto, pera lá. O que vocês acham, gente?
será que a gente vai poder continuar trabalhando o processo pedagógico da creche da mesma maneira, uma vez que o elemento central dos objetivos ou dos direitos de aprendizagem na creche acontecem por meio da interação? A gente vai poder permitir que os bebês continuem se abraçando, se mordendo, se olhando, se tocando? E que vocês consideram ou vocês acham que, do ponto de vista pedagógico, nós não teremos desafios nesse sentido? O que é que vocês acham? Será que a Elsa quer a palavra? Não, sumiu. Eu quase que não consigo nem visualizar isso. Eu imagino assim, como eu fico imaginando lá uma sala de bebês e a não ser que nós deixasse cada um cercadinho. Não consigo visualizar. É tão complexo isso que você está falando. E quando você fala, Gilmara, dá um aperto no peito da gente, porque eu não consigo visualizar como que nós vamos dar continuidade, se nós temos que ser, como profissionais mediadores, ali, promover a interação e a brincadeira, e levar em consideração o pouco entendimento que essa faixa etária, né, tem, porque você vai falar e não vai... Eles não vão entender que eles não podem se trocar objetos, que eles não podem se abraçar, que eles não podem... É um desafio bem complexo. Muito complexo. Se alguém tiver uma ideia, uma sugestão, aí eu agradeço, porque eu não consigo pensar. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Assim, ó, a gente está achando que eles vão voltar todo animadinho, querendo voltar para a aula, né? Será? Será que a gente vai, por exemplo, assim, trabalhar com essa questão dos bebês e das crianças na creche? Eles ficaram tanto tempo com os pais em casa, será que a gente não vai ter esse período de readaptação com muita intensidade? Os medos, as questões que eles viveram em casa, será que não vai interferir de uma forma, assim, talvez adversa daquilo que a gente está imaginando? Eu fico imaginando, porque, assim, a gente se acostuma também com as situações que a gente vivencia, né? Com certeza, Valéria. E eles tiveram praticamente 1 mês e meio só de contato com a unidade, com os profissionais. Provavelmente não tiveram certeza, ainda tinha muitas crianças que estavam em processo de adaptação ainda, porque isso é muito relativo, a gente tem criança o tempo inteiro entrando na unidade, tendo acesso à unidade pela primeira vez. E eu acredito que, de verdade, você tem totalmente razão aí no que você está dizendo. Talvez a gente tenha que pensar ainda num processo de adaptação, de inserção novamente da criança na unidade. Perfeito essa explicação. Eu acho que os primeiros momentos a gente talvez vai estar pensando em questão pedagógica, de novo, burocrática, né, de BNCC, disso, daquilo. Será que a gente vai poder ir com tanto sangue no olho, com tanta vontade, tanta sede ao pote? Será que a gente, nesses primeiros contatos, a gente não vai ter que pensar de novo, né, em algo mais vivenciado durante a pandemia, antes de pensar de trabalhar, colocar realmente o carro nos trilhos com relação a toda essa questão de BNCC, pedagógica realmente, né? Eu estou pensando aqui, porque nas experiências que a gente está vendo aqui de educação remota, né? Ou atividades remotas, melhor assim dizendo, quem foi com muita sede ao pote nessa questão de que sou obrigada a trabalhar
todos os parâmetros, todas as questões de BNCC, assim, líteres, meio que se frustrou, porque, claro, não deu conta, os pais não têm habilidade técnica profissional pedagógica, né, de um professor. Então, alguns tiveram que se repensar nisso. Então, será que se a gente for com muita sede ao pote realmente nessa questão pedagógica nos primeiros momentos, será que a gente não vai se frustrar de novo, né? Temos que pensar, talvez, em alguma coisa um pouquinho mais atenuada, mas, ao mesmo tempo, tem toda a questão das atividades que foram encaminhadas e que eu preciso retomar para ter uma avaliação dessas atividades, né, de como que elas se deram aos municípios que fizeram essas atividades à distância. Então, talvez, nesse primeiro momento, né, pensar nisso, que eu não preciso ir tanto com sede ao pote, mas que eu preciso dar um tempo de adaptação para todos, né? Pensando nas questões pedagógicas, sim, mas também retomando as atividades que foram encaminhadas. Talvez isso, não sei. Bom dia. Bom dia, pode falar. Tudo bem? Então, eu ouvindo ali a Valéria, tentando me imaginar na sala de aula, na sala ali com crianças, por muito tempo fui professora de berçário, então eu fiquei tentando imaginar essa dinâmica. E como ela estava falando, eu acredito que nesse primeiro momento vai ser um momento de inserção mesmo, de adaptação dessas crianças e um momento de cuidado. Claro que o professor nunca perde aquela visão pedagógica de desenvolvimento da criança, mas num primeiro momento os nossos olhares vão ter que estar voltados ao cuidado, à observação dessa criança, enfim, ao cuidar mesmo, que também faz parte, né, das nossas atividades. Então, acredito que eu me imaginando lá na sala de aula mesmo, na dinâmica do dia a dia, eu acredito que seria mais ou menos esse caminho, esse primeiro momento. Seria isso, obrigada. Bom dia. Bom dia. Oi. Assim, ó, eu estava pensando até em relação a esse retorno, porque nós vamos trabalhar com alguns grupos, né, de crianças. E tem pais também que não vão aceitar que as crianças voltem, né, no período ali desse retorno, porque nós não sabemos quando vai ser. Tá? Então, o professor, ele vai ter que trabalhar no CI, né, presencial, e ele também vai ter que enviar essas atividades para as outras crianças que não estarão naquele momento presencial. Então, esse trabalho duplo ali do professor, eu fico pensando que também vai ser bem difícil para nós nos organizar quanto a isso, que no caso ele teria que continuar com o trabalho agora, não presencial, com as crianças que não estão no CI também. E presencial também. Então, em relação a isso, nós também vamos ter que pensar, e é uma situação bem difícil. Concordo com a Vivian, porque como que a gente vai tratar esses alunos que os pais optarem por não retornar, né? Eles vão perder o vínculo com a unidade. Como que a gente vai tratar isso? Ou vai fazer como a Vivian sugere ali, manter o vínculo e encaminhar essas atividades, continuar nesse mesmo processo que a gente está de vínculo, de interação, está trabalhando hoje. É uma questão a se pensar também. Muito bem lembrado pela Vivian. Pessoal, eu só queria compartilhar com vocês uma questão, e essa questão aqui da ANFRE, ela foi muito debatida, foi motivo de muito sofrimento, muita choradeira, e o caminho que foi encontrado foi o seguinte, olha só. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Fazer uma pesquisa com os pais. Vocês estão conseguindo enxergar aí o arquivo? Sim. Ah, tá. Então, assim,
a gente vai fazer essa pesquisa regional, tá? Quem respondeu, cidade onde mora, bairro onde mora, nome dos bebês matriculados, creche onde está matriculado e telefones de contato, tá? Então, a gente organizou as seguintes perguntas, olha só. Ainda tem a intenção de mandar seus bebês para a creche esse ano? Sim, não ou talvez? Qual é a maior preocupação com seus bebês indo para a creche depois que tiver autorização? Contaminação? Quem cuidará deles? Como saberei que eles estão bem lá? E como a creche vai se organizar? Quem cuida do seu bebê sem a creche? Pai, mãe, avós, tios, irmãos mais velhos? Irmãos mais velhos. Ora, se o bebê está na creche é porque o irmão é mais velho, né? Vizinhos, deixa eu ver aqui. Vizinhos, outros parentes e outros, tá? Alguém perdeu o emprego na sua casa? Porque isso é muito importante. Se tiver alguém sem emprego, tem alguém para cuidar do bebê, sim ou não? Alguém que mora na sua casa ou cuida dos bebês já testou positivo para o coronavírus? Alguém que mora na sua casa ou cuida dos bebês está com coronavírus? Se os seus bebês vierem para a creche, quem os trará e virá buscar? Qual será o meio de transporte para levar e trazer os seus bebês para a creche? Por que a gente pensou nesse questionário, gente? Ele não vai ser encaminhado agora em junho, tá? Ele vai ser encaminhado no começo de julho, para não criar expectativa dos pais. Vão começar agora. E também por causa dos cenários. Por exemplo, talvez a gente mande agora, o pai tem intenção de mandar para a creche. Aí a coisa piora em julho e ele muda de ideia. A gente vai ter que se organizar com os pais que decidirem manter as crianças na creche. Por quê? Porque a creche não é obrigatória do ponto de vista legal, é uma decisão dos pais. Então, a gente não vai precisar manter a matrícula em 2020 para pais que não queiram mandar. Isso vai fazer uma diferença grande na organização. Nos recursos também. Nos recursos também, na quantidade de profissionais que a gente vai ter e na forma como a gente vai organizar a creche. Porque se todo mundo quiser manter a matrícula, a gente vai ter que se organizar de um jeito. Se muita gente reduzir, a gente se organiza do outro. Então, talvez uma das possibilidades que a gente pudesse utilizar, tá, fosse principalmente para tudo aqui, ó, para organizar critério, para definir a quantidade, para organizar a infraestrutura, para tudo, a gente precisaria ouvir os pais. Talvez vocês não queiram usar aquele formulário ali, a gente pode melhorar ele e tudo, mas eu acho que fazer um contato com os pais seria muito importante nesse momento, gente. O que vocês acham? Será que a gente pode colocar aqui como uma possibilidade? Entrar em contato com os pais por meio de um formulário semi-estruturado de questões? Eu acho que é imprescindível, gente. Assim, ó, o que eu tenho, se eu posso tirar uma lição dessa pandemia com relação à educação, é que a gente precisa sempre ouvir os pais. Sempre, em todos os momentos. Inclusive para fazer atividades remotas. Eu tirei essa lição de tudo que a gente está vendo nesses meses. Ou a gente conversa com os pais e traz eles o que eles querem, o que eles podem, o que não podem, em todos os momentos, ou não vai dar certo. Né? A gente não, qualquer ação que a gente tiver, a gente vai estar impondo, e uma ação imposta sempre vai ter uma repercussão muito negativa. Então, qualquer atividade nessa pandemia, se tratando de educação, a gente precisa consultar sim os pais. Essa é a minha opinião, tá? Eu não sei o que vocês pensam. A partir da pré-escola de 4 anos, a matrícula é obrigatória. Mas a creche é opcional. E, sinceramente, gente, eu não sei se nós... Você travou, Gilmarinha? Muitos... Eu travei? Travou um pouquinho, só um pouquinho. Tá.
Eu estava dizendo, né? Eu não sei se nós teremos muitos pais que terão coragem de mandar as crianças para a creche. Né? Não sei. Daí, Mara, por exemplo, em Canoinhas, a gente esbarra numa outra situação que eu até tinha conversado em outro momento com você, que é a questão da Meta 1, do Tribunal de Contas. Nós estamos no meio de uma auditoria, e daí, né? Daí Essa ainda... questão a gente vai resolver amanhã à tarde com o Tribunal de Contas. Ele chamou para uma reunião para a gente trabalhar as questões do Plano Municipal de Educação. E esse é um dos assuntos da pauta. Os municípios não poderão ser cobrados agora pelo atendimento de metas quando eles têm que fazer essas adequações emergenciais, né? Então, a gente vai conversar bem com o Tribunal de Contas para ver como é que vamos alinhar isso. Gente, o que mais que nós podemos colocar aqui? Agora, como possibilidades. Como é que vocês pensam em identificar os profissionais em grupo de risco? Alguém tem alguma ideia? Normalmente, quem é grupo de risco já tem um laudo, um atestado, né? E infelizmente, claro que em algumas situações a gente teve que ser mais flexível e tudo, mas eu acho que a gente vai ter que apertar nesse sentido para que eles tenham mesmo uma comprovação de que... Só que daí isso também tudo é muito amplo. Por exemplo, profissional é de risco além das doenças pré-existentes, ele é de risco se ele tiver, por exemplo, uma pessoa na família que esteja com o Covid. Ele é um profissional de risco. Mas aqui em Canoinhas, normalmente, quando alguém da família tem, os outros membros já saem com atestado já Esse é o protocolo normal. Ficar em quarentena. Eu ainda faço a seguinte pergunta, gente. Será que existe algum grupo de risco específico para tratar com os bebês na creche por conta daquele alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria? Ou será que os riscos são comuns para contato com todo mundo? Por exemplo, eu tenho anemia, né? E eu tenho algumas fragilidades, né? Tenho algumas defesas do organismo que potencializam um possível contágio. Muito bem, eu sou um grupo de risco, ok. Mas no contato com os bebês, já que eles têm uma fragilidade maior, o grupo de risco é mais restrito? É mais ampliado ou não? Será que nós temos essa resposta? Eu acho que a saúde podia ajudar, né? A gente agendou, e daí vai ser para o estado todo, um encontro. Eu até vou mostrar para vocês como é que vai ser esse encontro e posso depois passar para vocês me dizerem se vai estar faltando alguma coisa, tá? Deixa só eu pegar aqui. Onde é que está, meu Deus? Onde é que eu botei aqui? Aqui. Enquanto a Gilmara procura ali, a gente ainda tem que imaginar que às vezes o profissional não está incluído no grupo de risco e ele vai passar durante o processo ali a ser caracterizado como grupo de risco, porque ele pode ser contaminado, ele pode... Então, ainda a gente vai ter que lidar com essa organização no decorrer do processo, porque vão surgir, e normalmente nós não temos profissionais sobrando para fazer essa
substituição. Então, são inúmeras as dificuldades que a gente vai encontrar nesse sentido também. É verdade. Gente, olha só, o que se propôs para a pré-escola? 2 processos formativos que também serão apresentados para Ampla Norte, e, portanto, vocês também vão poder ou acatar para a gente colocar no plano de trabalho, ou dizer, não, para nós não serve, tá? Então, a gente vai trabalhar uma ação territorial de cunho pedagógico e uma de cunho administrativo, tá? Então, a gente vai reunir os profissionais, tanto professores como outros profissionais que trabalham com creche, tá? De 0 a 3 anos. Um encontro vai ser sobre ressignificação, a flexibilização curricular na creche, para a gente entender quais são os itens da base, dos campos de experiências que a gente vai ter que priorizar nessa reorganização do currículo, do calendário. E o segundo, uma ação intersetorial para embasar o nosso plano. Então, a gente vai conversar com um infectologista, um pediatra, uma pessoa da vigilância sanitária, um enfermeiro e um educador, alguém da área de educação. Como é que vai ser esse encontro, tá? Então, aqui, se vocês quiserem, a gente vai fazer a realização Ampla Norte, Anfre, FECAM, tá? A FECAM vai nos ajudar porque ela tem a plataforma e aí coloca no YouTube, a gente pode atender até 20 mil professores de uma vez só, né? Porque os nossos Zooms é para até 100 pessoas, daí não daria para a gente reunir todo mundo, tá? Uma formadora aqui a gente já tem, que é uma doutora, professora da creche no município de Camboriú. Ela é doutora em desenvolvimento infantil. Além de tudo, ela é, assim, top das galáxias. Então, a gente está convidando ela e estamos pensando em outra pessoa, tá? Quem seria o público? Profissionais de 0 a 3, secretários de educação, diretores de escola, equipes pedagógicas, os assessores das associações de municípios e os conselheiros municipais de educação, tá? Então, nós colocamos os objetivos aqui, bem claros, tá? Depois eu passo para vocês darem uma olhadinha. E aí aqui, não era aquele ali, era esse aqui, tá, gente? A gente organizaria da seguinte forma. Nós teríamos 10 minutos para cada debatedor falar da importância da sua área para 0 a 3 anos, para ele identificar os principais alertas da sua área de atendimento e para ele apontar as principais ações a serem implementadas para organizar o atendimento presencial com segurança nas creches, tá? Daí a gente teria perguntas pré-estruturadas. Isso aqui a gente levaria 50 minutos. Depois, a gente já organizou uma pergunta para cada especialista. Por exemplo, para o infectologista. A creche poderá organizar suas atividades pedagógicas junto às crianças de 0 a 3 anos, mantendo propostas interativas e de contato físico entre bebês e entre profissionais e bebês? Quais são as possibilidades de intervenção e de interação mais seguras, tanto para as crianças de 0 a 3 anos, quanto para os profissionais nos espaços educativos das creches? Para o pediatra, a gente perguntaria, depois do alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, na nota que contém recomendações a respeito do manejo clínico de crianças e adolescentes com Covid em relação a causalidade da infecção, aquele nome ali, e o aparecimento desses casos com síndrome de resposta inflamatória multissêmica, mesmo ainda com estudos em andamento, como as creches podem proceder para auxiliar tanto na identificação como na prevenção de possíveis casos? Para a vigilância sanitária, quais são os principais cuidados e qual a periodicidade dos processos de higienização dos espaços da creche e o que sugerir às famílias para a higienização dos materiais que as crianças trazem de casa? Para os enfermeiros, será necessário implementar um processo de triagem para receber as crianças na creche?
Se for, qual a periodicidade? Quem pode realizar a triagem e como pode ser organizado? Na educação, dentre as possibilidades de organização do trabalho pedagógico junto às crianças ou junto às creches, é possível pensar em propor um ciclo emergencial entre os anos de 2020 e 2021 para garantir o trabalho com todos os direitos de aprendizagem dos campos de experiência? Se for, quais são as medidas emergenciais de gestão educacional e pedagógica a serem implementadas pela rede de ensino? O que é que vocês acham dessa proposta de formação? Com uma especialista, uma doutora na área pedagógica de creche e com profissionais da área de saúde e vigilância sanitária para nos ajudarem a responder as questões que a gente já levantou aqui. Show de bola. Ai, que bom. A gente ainda não começou, porque eu queria ouvir a opinião de vocês, e daí a gente faria um trabalho entre ANFRE, Ampla Norte, FECAM e EGEM. É que tem coisas, né, Gilmara, que fogem do nosso escopo de conhecimento, né? Esse que é muito complexo, tudo isso que a gente não tem resposta para esse, principalmente com relação à saúde, a questão epidemiológica. Como eu disse, assim, no primeiro momento parece que a gente tem que ter essa questão do cuidado. Num segundo momento a gente já pode partir aí para a efetivação realmente de atividades, né? E como fazer isso, né? De que forma que eu posso fazer isso? Parece que foge um pouquinho do que a gente tem dentro do conhecimento e do escopo de conhecimento. Então, formação é essencial, principalmente para os professores, porque eu penso na cabeça, se para a gente está difícil mensurar tudo isso, imagina os professores. Então, ou eles estão bem formados e sabendo o que tem que fazer, que a gente consiga passar essa segurança para eles, ou eles não vão dar conta de fazer esses atendimentos que precisam ser feitos, né? E a partir daí, talvez organizar um manual de orientações também para as famílias, para os profissionais, né? Com destacar ali o que a gente tirar dessa conversa e organizar um material de orientação para todos os envolvidos, né? Maravilha, Tinha. Acho que é uma ótima proposta, ótima sugestão. Então, vocês concordam que essa formação seja em parceria, ANFRE, Ampla Norte e FECAM? Pode ser, gente? Faz um dedinho pode. Assim, quem concorda. Eles estão tudo com a câmera desligada, me dá uma raiva. Ux, daí a gente não vê a carinha de ninguém. Pode ser, Gilmara, e a gente se coloca à disposição para ajudar no que for necessário para organizar. Eu queria já um pediatra, eu não acho um pediatra. Um pediatra? Eu já achei um infectologista, agora os outros não achei ninguém. Tá. Eu vou mandar o plano para vocês, e daí se vocês encontrarem, se tiverem, eu posso indicar esse pediatra, me dá o contato que eu falo com eles. Tá bem, ótimo. Gente, tá. Outra coisa, gente, que a gente pensou aqui, eu vou colocar ali a opinião, as duas sugestões, né? A formação territorial, depois eu vou escrever bem bonitinho, e o manual de orientações para os pais. Para os pais, ótimo. Pais e profissionais, Gilmara. Pais e profissionais. Acho que eu vou botar para as famílias, né? Porque às vezes não são os pais, né? Para as famílias e os profissionais. Ótimo. Gente, uma coisa que a gente pensou aqui na região da ANFRE, até na perspectiva do atendimento, foi se a gente tiver muita criança interessada em continuar na creche, fazer o atendimento emergencial de só 4 horas. Porque a gente vai precisar de tempo para higienizar os espaços. É que a gente vai botar essa criançada toda para limpar o espaço para receber outras crianças se eles vão ficar 12 horas na creche.
E daí a gente já foi pensando assim, quem sabe a gente já comece a acostumar o povo que creche ou é 4 ou é 7 horas. E pronto. Tem nada de 10, 12, 11 horas. Porque se a gente decidir isso, também é uma economia de gente. E tanto. Então, essa decisão depois vai precisar ser pensada por nós. Tá? Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou propor o seguinte, eu vou montar agora tudo isso que a gente conversou, vou colocar no papel, hoje ainda, e passo para o Júnior montar o Drive. Quando tiver pronto o Drive, o Júnior coloca lá no grupo do colegiado para a gente ir acessando. E daí, se vocês acharem que eu esqueci alguma coisa, vão lá e coloquem, gente, por favor, tá? Porque daí, talvez eu não lembre de tudo, eu costumo anotar para não esquecer. E eu não sei, Valéria, se tu tá gravando essa reunião. Tô gravando sim. Que bom, porque daí depois a gente coloca ali no plano a gravação dos links de todas as nossas reuniões, para garantir que todo mundo, né, se teve uma dúvida, será que foi isso mesmo que a gente falou? Ou se quiser passar para os conselheiros municipais de educação, né? Porque isso aqui é um trabalho público. A gente está usando tempo e recurso público para fazer essa reunião, não precisa esconder o que a gente está fazendo. Então, quem sabe a gente possa ter esse material para depois compartilhar com todo mundo. Ok, pode deixar. Né? Bom, gente, viu, a gente Gilmara, eu só acho assim, ó, como a Vânia falou antes, claro, que aqui estão os gestores, tem alguém da equipe técnica, mas claro que tudo isso pode ser conversado com as suas equipes, né? Em cada município ainda pode retomar esse material que você vai encaminhar e justamente validar com eles, né? E fazer as alterações que precisam, ou sugestões que precisam ser feitas, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Perfeito. Eu considero até, Valéria, que a partir da próxima reunião, as equipes pedagógicas pudessem participar. Sabe? Porque aí evita que o secretário ainda tenha que fazer outra reunião com a equipe pedagógica. Né? Já tem tão pouco tempo para decidir tanta coisa, então, assim, se quiserem, já tragam as equipes pedagógicas. Né? Aqui na ANFRE, a gente tem até secretário de educação. Está toda aqui. Ai, que legal, olha, que bom. Porque daí a gente já alinha de uma vez só. Né? Quem trabalha com pedagógico é que pode dar as melhores orientações. Então, a gente já ajudaria bastante se as equipes viessem. Ótimo. A nossa sala cabe até 100, tá, gente? Então, perfeito. Assim, você passa para a gente qual é o tema trabalhado antes, Gilmara, de repente, porque daí pode direcionar mais para alguns profissionais. Era isso que eu queria combinar hoje com vocês, tá? Primeiro, ver se nessa linha que a gente trabalhou, a gente pode continuar, né? Aí a gente continua a partir daí e combinar sempre na reunião anterior o tema da próxima. Eu sugiro que na próxima reunião a gente confira tudo que vai para o Drive. Por exemplo, que eu vou colocar lá no Drive o plano de formação, o que eu vou colocar lá no Drive, a proposta de entrevista com os pais, que a gente conversou aqui, todos os registros que eu fiz agora. Então, assim, a gente precisaria alinhar para ver se está tudo certo, para ver se faltou alguma coisa. Então, a gente termina a discussão a respeito da creche e começa a discussão a respeito da pré-escola. Daí discutindo, porque daí agora na pré-escola, a partir da pré-escola já muda. Tem questão de lei que a gente precisa discutir e não pode trabalhar sem o que está prescrito na lei. Como a creche é opcional para as famílias, a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Mas a partir da pré-escola, não, a gente tem que atender a lei. Então, eu queria que vocês dissessem se a gente pode continuar assim, nesse ritmo, de irmos conversando, interagindo, levantando os tópicos, sistematizando e avaliando, para ver se vai ficar legal, sem interferir na autonomia de cada município. O que cada município já fez para atuar de forma não presencial, não se vai tocar.
porque a gente não vai desmontar a autonomia de cada município. O que a gente vai pensar são possibilidades para que cada secretaria diga, disso aqui a gente vai poder usar, isso aqui para a nossa realidade não dá. Entende? Trabalhar para respeitar a autonomia de todo mundo. Tá? A Tinha está dizendo que essa organização está ótima, a Cristina também, a Lilian também. A Marilda diz que mandar pesquisa para os pais é fundamental. Papanduva possui creche pré-escola em período integral, então tem que pensar, essa é uma dificuldade que a gente vai ter, né? Papanduva diz que concorda com a logística. Gilmara, Oi. Oi, assim, ó, talvez até tenha perdido alguma parte da reunião ali, você talvez tenha feito um comentário. Vocês vão conversar, assim, com, sei lá, Ministério Público, alguma coisa, a respeito de como a creche, existe a possibilidade de não mandar, mas eu já li alguma coisa também sobre a questão, assim, mesmo no retorno das aulas, da possibilidade dos pais quererem ou não mandar os filhos para a escola. Vai ser discutido isso com a frente também? A gente vai discutir tanto com o Ministério Público quanto com o Tribunal de Contas. A partir de amanhã a gente começa essa conversa. Outra coisa, a FECAM mandou aquele pré-protocolo de segurança para o Estado, para que a Secretaria de Estado da Saúde, com a Vigilância Sanitária, iniciem o processo de protocolo de segurança. A gente entende que não dá para município ter um protocolo de segurança e o Estado ter outro se a gente compartilha o transporte escolar. Não tem lógica, né? E essa semana, na segunda, hoje é quarta, né? Na segunda-feira, eles já começaram a chamar os profissionais por área para compor o trabalho, tá? Então, a partir da semana que vem, depois, Valéria, pessoal, eu posso colocar ali no grupo do colegiado como é que foi o ofício para o governador, só para vocês verem quantos itens de protocolo de segurança a gente tem que começar a pensar. Outra coisa que eu ia perguntar, como todos os municípios têm a rede municipal e têm as escolas estaduais, e nessa fala da descentralização de decisões, no caso, o Estado daí colocaria as escolas estaduais para entrarem mais ou menos na mesma proposta regionalizada, sabe alguma coisa sobre isso? É isso que a gente vai começar a discutir no grupo, o maior problema nem é esse. Vamos pegar um exemplo, o segundo exemplo mais crítico do Estado, que é Canoinhas com transporte escolar. As aulas vão começar amanhã. Quem é que vai usar o transporte escolar? Os alunos do Estado ou os do município? Se cabe 40, eu só posso botar 20 dentro do ônibus, quem é que vai? Se o Estado também paga, também tem direito. Então, vai ser um desafio gigantesco para o Estado. Vai ser um desafio gigantesco para nós. Gente, desculpa eu rir. Desculpa eu rir, gente, porque olha, é um emaranhado de situações que a educação tem que dar conta, que cada vez que a gente conversa, assim, eu tenho aparece uma coisa nova. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mas é só pelo Espírito Santo iluminando mesmo a mente e os corações dos homens, porque olha, gente, Nossa Senhora das Professoras, se agarre, porque olha, gente, cada coisa que a gente tem que pensar que, olha, é dramático mesmo o negócio. Toda semana eu tomo a decisão de jogar a toalha. Afinal de contas, eu já sou uma pessoa aposentada e ganho R$2.000 por mês. Mas aí, como eu tenho um pouco de juízo, eu acho que não, que eu ainda posso continuar colaborando, mas que dá vontade de correr, dá. Então, a gente vai ter que pensar... Não ouse fazer isso, não ouse. Você não tem o direito nesse momento. Chega. Você não tem... Se agarre nessa santa aí, que por sinal ficou muito parecida com você. Bonitinha, né, gente? Ela é bochechuda igual a eu, olha só. Faltou o óculinho, vamos colocar o óculinho nela ali. A gente vai dar conta, juntos a gente vai conseguir, tá? Mas assim, antes
que a área econômica, as indústrias decidam como é que a creche vai funcionar, a gente já vai ter que estar bem alinhado. Porque, gente, antes de qualquer coisa, a segurança das nossas crianças, a segurança dos nossos profissionais vai ter que ser prioridade. Meu Deus, imagina se a gente perde um bebezinho. Deus me livre. Nunca que a gente vai se perdoar, porque daí não foi a indústria que forçou, foi a escola que não se preparou. Então, a gente vai ter que pensar em tudo, em todos os detalhes. Esse planejamento que vai para o Drive é nosso. Todo mundo pode escrever, pode acrescentar, pode mexer, ele é nosso, tá? Então, nós estamos nos reunindo, eu fico com o compromisso de fazer o alinhamento inicial, mas ninguém precisa ficar dizendo assim, ai meu Deus, será que eu posso colocar isso ali? Não concordei com o que a Gilmar escreveu. Gente, é nosso, tá? Então, podemos ir mexendo sim, é nosso. Quanto melhor ele ficar, quanto mais redondinho ele ficar, mais ele vai ajudar os nossos municípios. Valéria, eu não sei se tu conseguisse fazer um levantamento dos municípios que estão presentes, se temos os 10 municípios aqui. Eu não sei se eu vi alguém de Porto União, não sei se eu vi alguém de Irineópolis, Mafra. Não sei se eu vi alguém a Estela entrou um pouquinho e depois saiu. Agora eu não sei se tem algum técnico de Mafra aqui. Ó, equipe de Monte Castelo está aqui. Então a gente tem Canoinhas, Papanduva, Monte Castelo, Bela Vista do Toldo, Major. Porto União. Porto União está aqui? Três Barras. Eu não sei se Três Barras está aqui. Eu não sei se Três Barras. Ó, para mim, acho que está faltando. Irineópolis está. Mafra e Três Barras, tá? Eu estou na dúvida, porque o restante dos municípios estão sim presentes. Tá. Eu acho que não, porque elas não se manifestaram. Então, Três Barras e Mafra não está. Ok. Era bom a gente fazendo esse acompanhamento, né? Para depois até poder alinhar com todo mundo, né? Sim. Tá? Então, tá certo, gente. Muito obrigada. Nós vamos tentar cumprir esse compromisso de, no máximo, 1h30 de reunião, né? Começamos às 9h, estamos terminando às 10h30, e a gente vai tomar o cuidado de fazer um trabalho bem legal. Quanto mais a gente puder integrar os municípios da região e as regiões do estado, melhor para todos nós, tá? Na sexta-feira, a ANFRE já faz a sua 5ª reunião de planejamento, a 2ª sobre alfabetização. Já deu choro, já deu ranger de dente, já deu gente que vai pedir demissão, todo mundo quer arrancar os cabelos, né? Mas está sendo muito legal. E na sexta-feira, o pessoal da AMOC, da região de Joaçaba, vai participar da reunião da ANFRE para ver se é legal e se eles lá começam a fazer um trabalho colaborativo também. Então, o importante é que todo mundo se una, porque se a gente tiver todo mundo pensando, a gente vai ter um trabalho bem redondinho, porque a gente vai conseguir dizer, olha, o pessoal da Ampla Norte pensou isso que o pessoal da AMOC não pensou, o pessoal da AMOC pensou isso que o pessoal da ANFRE não pensou. Então, quanto mais organizado o nosso trabalho, melhor. Maravilha. Tá bom? Lembrando, gente, que eu vou estar encaminhando, então, sexta-feira, a parte do decreto para vocês e que no comecinho da reunião da semana que vem a gente também vai tratar sobre esse assunto, tá bom? Só colocando ali na pauta para a gente ter mais esse compromisso. Isso. Eu queria... quarta-feira, então, creche pré-escola, né, gente? O nosso tema. Tá, eu queria só fazer mais um comentário, porque agora há pouco ainda eu, como tenho mais acesso ali com o Anderson e a doutora Kátia, né, eu fiz um comentário com eles, assim, porque agora até vendo essa questão da logística no retorno das aulas, a dificuldade que vai ser, ainda imagino que a gente vai precisar muito da questão dos TIs, né? Daí eu disse, por exemplo, nós não temos no quadro de pessoal da educação uma vaga para TI, alguma coisa assim.
Então, eu já pedi até para eles verem a possibilidade, ele até falou numa possibilidade de teste seletivo, porque pensa que todas as escolas, daqui a pouco, talvez a gente tenha que usar usar o trabalho virtual, né? Até pela questão da dificuldade que já estamos vendo na presencial. Para ver nessa questão dos atos de pessoal ali, se nós podemos abrir uma justificativa, talvez, para a contratação desse tipo de profissional nas escolas, né, nas secretarias. Eu já pedi para o Anderson e para a Kátia ajudarem a pensar. Eu disse, a justificativa eu acho que nós conseguimos fazer, né, de uma maneira bem, sei lá, documentada aqui. É uma justificativa bem justificada. Porque eu acho que a gente vai precisar, né? Então, eu já estou pensando aqui que talvez, né, nós sugamos bastante o Júnior aqui, mas eu imagino que a gente vai talvez precisar pensar nisso com seriedade. Então, já que eles vão estudar bastante a questão das contratações, ele falou na possibilidade do teste seletivo, mas eu disse, daí eu queria que no meu teste aparecesse que tinha que ser um moreninho, nascido aquele dia e tal dia, porque eu queria que fosse aquela pessoa, né? Então, tem pessoas que vão mais de encontro com a nossa necessidade. Então, a gente já adiantou lá para juntos pensarmos nessa possibilidade aí de contratação. Acho que esse ano vai ser indispensável para nós enquanto secretarias, né? Muito bem. Gilmara, quer fazer teus agradecimentos? Depois eu faço os meus. Isso. Eu quero, sim, só aí dando uma ideia, quando for contratada a empresa para o Google aí, no termo de referência já terão alguns critérios da equipe técnica, né? Então, talvez a justificativa para a contratação esteja ou tenha que estar de acordo com o termo de referência da contratação da empresa da plataforma, tá? Isso é bem importante. Outra coisa, gente, muito obrigada pela confiança. A FECAM vai estar sempre à disposição da Ampla Norte, né? Então, não se preocupem com isso. Se não for um assunto relativo ao trabalho do nosso plano territorial e for qualquer outro assunto, vocês podem me acionar sem problema nenhum. Eu fico à disposição. Muito obrigada pela confiança de vocês e até quarta-feira, né? A gente que agradece, né, Gilmara, pelo apoio técnico que tem dado para a gente, que sempre deu e que continua dando, né? Vamos rezar para Nossa Senhora das Professoras para que sempre te ilumine e te mantenha tranquila e fiel à educação, não queira fugir para a aposentadoria, né? Querida. Obrigada, gente, pela participação mais uma vez de todo mundo. E quarta-feira que vem a gente segue firme. Daí, quem quiser trazer a sua equipe técnica, esteja à vontade. A sala é grande e cabe todo mundo, tá bom? Obrigada, um beijo e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo. Até. Tchau, tchau.